Então, pessoal, bom dia. Hoje é a nossa aula de física. Nós vamos iniciar a nossa unidade 12. Nós vamos continuar falando de mudança de temperatura, sobre temperatura dos corpos. E essa unidade se chama calorimetria. Então, no início lá da apostila que eu pedi para vocês abrirem, a gente tem essa figura aqui, que é... O que é isso aqui? É um metal transformado em líquido, se chama fundição. Então, olhem a figura e agora vamos para o nosso ponto de partida. A fundição é o processo na metalurgia em que ligas metálicas ou metais puros são derretidos e vazados em moldes ou em cavidades para adquirir o formato desejado. Então, quando a gente fala em peças fundidas, é assim, é através da fundição. O líquido, o metal vira líquido, é colocado num molde, espera esfriar, ele endurece, e daí fica no formato desejado. Então, ó as perguntas aqui para iniciar essa unidade. Quais são os estados da matéria e os processos de mudança de estado físico dos metais processados em uma fundição? Qual é o principal processo para a obtenção da energia necessária para o derretimento dos metais em uma fundição? Então, vou falar um pouquinho para vocês, já vou iniciar eu mesma respondendo, sobre o estado da matéria, processo de mudança de estado físico, e vou explicar um pouquinho o que é essa fundição, tá? Então, eu preparei aqui para vocês no Word. No ponto de partida, então, na nossa aula, nós temos na página 36 falando sobre fundição. Então, um metal líquido, ele é colocado num molde, depois que ele resfria, a gente tem a peça fundida. A gente escuta falar, é de alumínio fundido. É porque passou pelo processo de fundição. Ou seja, o metal passa por altas temperaturas. Lá na pergunta 2, pergunta como que o metal vira líquido. É através de altas temperaturas, naquelas fornalhas que nem tinha ali na imagem. E essas altas temperaturas são atingidas através da combustão de combustíveis fósseis ou minerais nas fornalhas. E essa combustão gera um ponto negativo, que é a poluição, tá? Mas tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim, né? Então, depois que esse molde vai passar do líquido para o sólido, quando ele resfria, houve uma mudança de temperatura, ele solidifica. Então, a gente já tem um processo aqui, ó, de solidificação. Então, primeiro, o metal passa do sólido para o líquido, depois do líquido para o sólido de novo, ok? Então, os estados da matéria, o que seria? O sólido, o líquido e o gasoso. Então, olhem aqui, como se fosse uma lupinha. Quando está no sólido, as partículas estão agrupadas, bem juntinhas. No líquido, elas começam a se separar e no gasoso, elas estão bem separadas. Estão vendo a diferença? Então, cada corpo é formado por partículas e essas partículas possuem uma energia interna, tá? E a gente vai ter alguns exercícios relembrando isso sobre energia interna, que vocês já aprenderam, inclusive aprenderam lá em Química. Mas eu vou relembrar um pouquinho com vocês.
Então, a gente tem os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e nós temos os processos de mudança de estado. Então, quando passa do sólido para o líquido, é fusão. Então, quando o metal é superaquecido para ser jogado lá no molde, ele passa pelo processo de fusão. Tá? E do sólido, e do líquido para o sólido é solidificação, desculpa, que é o final, onde lá ele vai estar no molde, vai resfriar e vai endurecer de volta. E fusão é do sólido para o líquido, tá? O primeiro passo é fusão e o último é solidificação. Agora, quando a gente tem do líquido para o gasoso, aqui é um processo, daqui para cá aumenta a temperatura, do sólido para o líquido diminui a temperatura. Então, aumenta a temperatura. Se a gente for aumentando a temperatura, aquecendo, ele vai derreter o gelo, vai virar água. Se a gente aquecer a água lá no fogão, vai virar gás. Então, do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gás é evaporação, e se ele for direto, pular a etapa do líquido, do gás para o sólido é sublimação, tá? E do sólido para o gás direto também é sublimação. Agora, se esse gás passar um tempo, essa chaleira aqui, se a gente desligar o fogo, passar um tempo, quando a gente tira essa tampinha aqui, não está cheio de gotículas de água, é porque aquele gás voltou a ser líquido. Então, isso se chama condensação. Houve um resfriamento. E, quando resfria mais ainda, vai do líquido para o sólido. Solidifica. Solidificação. Tá? Então, isso aqui é só relembrando. Então, aqui na física, a gente gosta muito de trabalhar gráfico, né? Então, a gente vai aprender durante essa unidade a colocar no gráfico de tempo por temperatura. Então, ele vai estar no estado sólido, sólido, vai aumentando o tempo e a temperatura, sólido, sólido, até que chega o ponto de fusão, onde ele vai começar a passar do sólido para o líquido. Daí, quando ele chega todo em líquido, ele vai, líquido, 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 aquecido, quente, chega no ponto de ebulição. Ele começa a transformar o líquido em gasoso. É uma temperatura específica, na água é 100 graus Celsius, mas para os metais é uma temperatura altíssima. E depois ele fica no gasoso. Tá? Então, esse é o gráfico do processo de mudança de estado físico, dessa imagem aqui que eu botei para vocês. Então, aqui a gente consegue responder as questões lá do ponto de partida. Quais são os estados da matéria? Então, é sólido, líquido e gasoso. E os processos de mudança de estado físico? É solidificação, fusão, sublimação, evaporação. Só que dentro dos metais processados em uma fundição, a gente tem primeiro fusão, do sólido para o líquido, e depois do líquido para o sólido, que é solidificação. E o principal processo para obtenção de energia necessária para o derretimento dos metais em uma fundição é através da combustão, gerando um pouco de poluição. Então, agora vamos lá para a página 37. Eu copiei aqui para vocês. Nós vamos ter os objetivos da unidade. Definir calor como energia em trânsito,
Então, calor é diferente de temperatura, tá? Sempre que a gente fala em energia, a gente está falando em uma unidade de medida específica, que é o Joule. Distinguir calor sensível e calor latente. Compreender os fatores que quantificam o calor sensível e o calor latente. Calor sensível é quando só muda a temperatura, água fria e água quente. Calor latente já muda o estado físico, vai do líquido para o gasoso, por exemplo. Então, no primeiro ponto, nós vamos aprender só a alteração de temperatura, onde vai ter só troca de calor sem mudar o estado. E depois vai mudar o estado físico. Compreender o significado de calor específico. Relacionar os conceitos de pressão e temperatura no diagrama de fases, no diagrama, aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Entender e aplicar o princípio das trocas de calor em situações ideais e reais. Sempre que a gente fala ideal, a gente está desconsiderando alguma coisa da realidade. É o que realmente nós gostaríamos que acontecesse. Então, aqui, nós vamos iniciar falando de calor. Então, eu copiei o mapa conceitual que a gente tem lá no CA de vocês, tá? Então, temperatura é diferente de calor. Quando a gente está falando de temperatura, é a agitação térmica das partículas de um corpo. Então, a gente está falando em graus Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, tá? E quando a gente está falando em calor, a gente está falando de uma energia térmica em trânsito, que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o corpo de maior temperatura, ele acaba aquecendo de menor temperatura. Então, eles trocam energia. E as unidades de medida é caloria e joules, que é dentro do Sistema Internacional. Sempre na física que a gente falar de energia, nós vamos estar usando a unidade de medida joule, tá? Então, para calcular a quantidade de calor sensível, nós vamos ter essa fórmula, mas nós vamos falar melhor sobre ela na aula que vem. E quando a gente fala de calor latente, nós vamos ter essa outra fórmula. E daí nós vamos deixar para outra semana também, tá? Então, aqui, continuando falando de calor. Então, aqui, vocês estão vendo que o corpo A, as partículas, esses risquinhos aqui, é a agitação das partículas, elas estão bem mais agitadas. Quanto mais agitadas as partículas, maior temperatura elas se encontram. Ou seja, quanto mais a gente faz exercício, mais se agita, mais se movimenta, mais calor a gente sente, a gente fala, não é? Mas não é, a gente fala errado. Seria que a temperatura aumentou. Então, aqui eles trocam calor, porque o corpo B está menos agitado, está mais paradinho. Então, a temperatura do corpo A se encontra maior que a do corpo B e eles trocam energia, onde o A cede energia para o B, cede calor, há uma troca de calor. Então, quando dois objetos com temperaturas diferentes compõem um sistema isolado, um deles se aquece e o outro se resfria. Então, a partir do momento que eles trocam calor, o B começa a se aquecer e o A começa a se resfriar, até que eles atinjam o equilíbrio térmico, ok? Então, aqui de novo, a unidade de medida de calor vai ser sempre o joule. Calor é uma energia, então quando a gente fala de energia dentro da física, nós estamos falando na unidade de medida joule,
representado pela letra J. E para transformar calorias em joules, uma caloria vale 4,1868 joule, tá? Então, o joule é a unidade, digamos que oficial do sistema internacional. Professora, Oi, para fazer a transformação, dá para colocar só 4,2, né? dá, isso mesmo, a gente abrevia, tá? Nós vamos ver nos exercícios, mas essas transformações a gente vai trabalhar mais quando a gente estiver falando de calor sensível e calor latente, que daí vai ficar para as próximas aulas. Hoje a nossa aula é mais conceitual, ok? O que tiver de conta, nós vamos estar relembrando energia interna. Então, lá na página 38, no item conexões, o que é o item conexões da apostila de vocês? É sempre que traz algo voltado para o nosso cotidiano. Então, o conceito de calor no cotidiano. Quando a energia térmica está no corpo, ela é denominada energia interna. Então, todo o corpo tem sua energia interna, que é a média da energia interna das partículas. Mas quando está em trânsito, então quando essa energia passa de um corpo para o outro, é denominada calor. Então, calor é uma energia em trânsito, é uma troca, ok? No entanto, frases como estou com calor ou este corpo tem calor, denotando altas temperaturas, contrapõe-se ao formalismo da física, pois para essa ciência, o conceito de calor tem significado muito específico. Calor é energia térmica em trânsito. Se uma quantidade de energia é transferida de um corpo para o outro, aquele que perde energia diminui sua temperatura. E por isso as partículas que o compõem passam a vibrar menos, ou seja, quanto menos as partículas se movimentam, menor vai ser a temperatura dela, ela perde energia, ela cede calor para outro corpo. O corpo que recebe a energia, que recebe o calor, tem sua temperatura aumentada, consequentemente, suas partículas vibram mais. Então, essa troca, esse trânsito da energia é o calor. Agora, o aumento e a diminuição da energia dele, da energia interna, é devido à temperatura, ok? E lá na página 38, nós temos uma formulazinha para calcular potência relacionada a calor. Então, dentro de mecânica, a gente já viu a potência várias vezes, sempre que a gente fala de energia, de variação de energia, nós podemos calcular potência. Nós temos a potência dentro da elétrica, e então nós vamos ter a potência dentro do calor também, da mudança de estado, da mudança de energia, da troca de energia. Então, a potência é definida pela razão entre variação de energia de um sistema, sempre que a gente fala de variação, a gente usa o delta, e o intervalo de tempo em que ocorre essa variação. Da mesma forma, na termodinâmica, quando o calor é transferido de um corpo para outro, isso pode ocorrer de modo mais rápido ou mais lento, determinando a rapidez com que a energia é transferida. Então, essa rapidez ou essa lentidão, que vai ser a troca de calor por unidade de tempo, é a potência térmica ou fluxo térmico. E essa potência é calculada por Q sobre ΔQ, T, onde Q é a representação de calor, então esse Q é o calor, e ΔT é o intervalo de tempo, tempo final menos inicial. E a unidade de calor é em joule, tempo é em segundos. E joule por segundo
é a mesma coisa que watt, ok? Que a gente representa pela letra W. Isso está lá na página 38 de vocês, antes de iniciar as atividades. Então, aqui a gente termina a nossa introdução à unidade de calorimetria, unidade 12, e eu botei aqui algumas coisinhas para a gente relembrar. Então, energia interna. Energia interna a gente representa pela letra U, ok? E ela é calculada a partir do somatório da energia cinética. E sempre que a gente fala de energia cinética, a gente está falando de movimento, de velocidade, ok? Vocês já aprenderam isso anteriormente. Então, alguns exercícios que a gente vai estar falando sobre energia interna e energia cinética. Então, a energia interna. As partículas de um sistema têm vários tipos de energia. E a soma de todas elas é o que chamamos de energia interna de um sistema. Então, para que este somatório seja calculado, são consideradas as energias cinéticas de agitação entre as partículas. Então, essa energia interna de cada corpo é porque cada partícula tem a sua energia e a gente tem uma energia interna total. E a gente consegue calcular a energia interna média, somando cada uma e dividindo pela quantidade. Igual vocês calculam a média final de vocês lá no boletim, certo? Soma todas e divide pela quantidade. Então, se a variação da energia interna, esse delta é variação, for maior que zero, se ela for positiva, é quando houver um aumento da temperatura. Então, ocorrerá uma variação positiva. Quando essa variação interna for negativa, é quando houver uma diminuição da temperatura. Há uma variação negativa de energia interna. E quando tiver em equilíbrio, igual a zero, é que não houve variação, equilíbrio, ok? Não houve variação de temperatura, a energia interna será sempre zero, a variação, né? Por quê? Final menos inicial vai ser zero, porque continuou igual, continuou em equilíbrio. Na física, quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando de manter. Manter é zero, ok? E a energia cinética é a forma de energia que um corpo qualquer possui em razão de seu movimento, em razão da agitação de partículas. Então, esse corpo A aqui, ele tem uma energia cinética maior do que o corpo B, porque ele está mais agitado que o corpo B, ok? Então, agora, nós vamos para os nossos exercícios.